Oi, gente, bom dia, paz do Senhor Jesus para o teu coração, a paz de Cristo nessa manhã de hoje, manhã de sexta-feira. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Estamos aqui mais uma manhã para nos alimentar, para nos fortalecer da palavra de Deus, amém? Louvado seja Deus, vamos orar, vamos convidar esse Deus para estar aqui conosco nessa manhã de hoje. Querido Deus, nessa manhã de hoje, Pai, nos colocamos aqui, ó Deus, diante de Ti, diante da Tua graça, do Teu poder, Senhor. Deus, nós somos completamente, Senhor, dependentes de Ti. Por isso que aqui estamos, Pai, na Tua dependência, Pai. Nos ajuda, Senhor, nos sustenta, nos fortaleça nessa manhã de hoje, nos dá vitória, Senhor, nos dê vigor, Pai, nos dê ânimo, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nos renova, Senhor, segundo a Tua palavra nessa manhã de hoje, que venha nos fortalecer, Pai, que venha nos alimentar, Senhor. Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus, fica conosco, Pai. Nos ajuda, Senhor, mais um dia de vida, Pai. Nos ajude, Senhor, a vencer, Pai, todos os obstáculos, todas as barreiras desse dia, Pai, que nós vamos enfrentar, Deus. Que nós possamos passar por cada uma delas, Senhor. E no final do dia, Pai, cantar o hino da vitória, Pai. Porque o Senhor é Deus, porque o Senhor está conosco. E até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui nos ajudou o Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força, Pai. Nos ajuda, Senhor, nos sustente, Deus, e nos fortaleça, Pai. Em nome do Senhor Jesus, faça o Teu querer e a Tua vontade nas nossas vidas, Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus, que eu oro e eu Te agradeço. Amém. Glória a Deus. Igreja do Senhor, livro de 1 Samuel 17, a partir do versículo 41, que diz assim: O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia adiante dele. Olhando o filisteu, vendo Davi, o desprezou, porquanto era moço ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: Sou algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: Venha a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em o nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Glória a Deus. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Far-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas minhas mãos. Aleluia. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apartou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com uma funda lhe atirou. E feriu o filisteu na testa, e a pedra encravou-se-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Porém não havia espada na mão de Davi, pelo que correu Davi e lançou-se sobre o filisteu, tomando-lhe a espada, desembainhando-a e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que palavra poderosa. Glória a Deus. Aleluia. Davi e o gigante. Glória a Deus. Essa palavra ela é extraordinária, né? Já ministrei essa palavra várias vezes, mas a cada dia o Senhor ele nos ensina algo diferente, né, na sua palavra. A cada dia a palavra do Senhor ela se encaixa, né? Aleluia.
de forma, né, conforme a nossa necessidade. A palavra ela vai se encaixar perfeitamente na nossa vida, porque a palavra do Senhor, aleluia, glória a Deus, ela é viva e eficaz. Oh, aleluia. A palavra do Senhor, ela não muda, ela é a mesma, ela é imutável, né? Mas na nossa vida, né, todos os dias, ela, aleluia, se revela, né, de maneira diferente. Nós recebemos ela, né, de maneira diferente, conforme, né, nós estamos vivendo. E nessa manhã de hoje, né, Deus ele fala conosco através dessa palavra. Davi, né, soube, né, do que estava acontecendo. Havia, né, essa guerra, essa batalha entre os filisteus e Israel, né, e esse homem chamado Golias, o gigante, desafiou, né, um homem, né, que enfrentasse ele, né, desafiou que viesse um homem ali lutasse com ele. Foi o desafio de Golias, né? Golias lança esse desafio porque ele sabia, né, que nenhum homem, né, seria capaz de se colocar ali, né, de se, como é que se fala, de se entregar ali, né, para lutar com ele. Ele sabia que nenhum homem, né, nenhum guerreiro ali era capaz de verdadeiramente, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, de se colocar ali diante dele. Mas, né, Deus ele já havia preparado um homem para enfrentar Golias. Golias ele era um guerreiro, né? Ele era um soldado, né, filisteu. E olha como que era, né, olha como ele era bem equipado, tendo se retirado de Saul. Não, cadê? Calma aí. Aqui. Ajuntou os filisteus as suas tropas para a guerra. Não, ainda não é aqui. Aqui, ó. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Meu Deus! Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste de sua lança era como o eixo do tessalão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. Então, esse homem, né, além da sua estatura ser enorme, ele ainda era todo, né, ele ainda tinha toda essa ferramenta. A sua armadura, né, era toda revestida de bronze, né, para que ninguém pudesse vencer. Então, ele, né, fez esse desafio, desafiou que um homem, né, lutasse com ele, né, desafiou que um homem lutasse com ele, mas quando os soldados ali do exército, né, de Saul, de Israel, viu, né, como era esse homem, eles não tiveram coragem, nenhum se intelectualizou ali, né, nenhum se colocou de frente ali, nenhum se posicionou, nenhum ali, né, quis, né, lutar com ele. Então, a palavra diz aqui que passou 40 dias os filisteus ali, né, afrontando o povo de Israel, afrontando o exército de Israel, porque ninguém, né, se encorajou, nenhum homem teve coragem de ir à frente e guerrear com o filisteu, porque sabia que não ia vencer. Entende? Então, o que o diabo faz aqui? O diabo teve uma estratégia. Satanás, né, ele é estrategista. Jesus já nos disse isso, que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Então aqui Satanás usou de uma estratégia, usando o gigante, né, para poder afrontar Israel. Porque ele desafiou apenas um homem. Aleluia, glória a Deus. Ele desafia um homem para que pudesse, né, lutar com ele. Aqui, partiu, clamou às tropas de Israel e disse-lhes, para que sais formado-vos em linha de batalha. Não sou eu um filisteu, e vós, servos de Saul? Escolhe dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele
puder pelejar comigo e me ferir, serviremos, né, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis vossos servos e nos servirão. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem, ó a ousadia dele. Dai-me um homem para que ambos pelejamos. Entende? Então ali Satanás usou essa estratégia de que ele desafiasse um homem. Porque quando eles olhou para o homem, eles viu que não tinha condições de enfrentar. Então Satanás ele faz dessa forma. Satanás ele usa estratégia, entendeu? E a primeira estratégia do Satanás é isso, é colocar medo e pavor. É a primeira estratégia que Satanás usa para nos intimidar. Aqui houve uma intimidação. O exército de Israel foi intimidado. E o exército de Israel foi, né, intimidado e ficaram com medo, desesperado. Então, né, a intimidação te acovarda, não deixa você reagir, ela te leva para trás. Então o exército de Israel foi recuando, né? Então passou 40 dias o filisteu ali, né, diante deles, afrontando eles, zombando deles, e eles com medo, recuando. E o inimigo fazendo o quê? Tomando território. O exército de Israel recuando e o inimigo invadindo o território dele. Você não pode deixar o inimigo tomar o teu território. Aleluia. Essa é a primeira palavra que Deus está liberando para a tua vida. Nós não podemos deixar Satanás tomar o nosso território, invadir o nosso território. Quando nós recuamos, nós estamos deixando o nosso território livre para Satanás invadir. Então Satanás está invadindo, Satanás está tomando posse do nosso território. Foi o que aconteceu aqui. O exército recuava. Então o filisteu tomava posse do território de Israel a cada dia, 40 dias nessa situação. Mas Deus, né, ele é aquele que já sabe de todas as coisas. Deus sabia que nenhum homem ia se candidatar para lutar com aquele filisteu. Mas Deus já estava preparando um guerreiro. Aleluia. No oculto, né, estava um guerreiro sendo forjado. Um guerreiro que pudesse lutar. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Um guerreiro que pudesse se colocar diante, oh glória, aleluia, um guerreiro que pudesse se colocar diante dele e lutar. Deus já estava preparando, Davi já estava sendo preparado lá de trás das malhadas, enquanto ele cuidava das suas ovelhas, das poucas ovelhas do seu pai. Ele estava sendo preparado para derrotar gigantes lá escondido de trás das malhadas. Davi já tinha, aleluia, defendido o seu rebanho dos gigantes que apareceu contra ele. Davi já havia derrubado o urso e leão. Aleluia. Por isso que quando Davi chega ali, quando seu pai manda Davi ir ali para trazer notícias dos seus filhos, né, dos seus irmãos, o que Davi diz ali? Qual foi a pergunta de Davi? O que faz esse circunciso filisteu? Quem, pois, és este circunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Oh, glória! Isso é palavras de um guerreiro, de um homem de guerra, de um homem preparado, de um homem verdadeiramente, aleluia, que estava pronto para guerrear. Quem, pois, é esse circunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Perdão, igreja, que eu estou muito resfriada. Eu estou muito resfriada mesmo. Muito perdão mesmo. Mas eu não posso parar de fazer a obra do Senhor, né? Deus está no controle. Então Davi chega ali e faz essa pergunta: quem, pois, é esse circunciso filisteu? Né? E ele se candidata. O pequeno Davi se candidata para derrubar um gigante. Aleluia, isso é tremendo. Isso aqui é poderosíssimo, né? Um menino, né, franzino, um jovem que aos olhos de todos
não tinha experiência nenhuma, mas ele já tinha sido preparado, onde ninguém viu. Deus já estava preparando Davi para esse tempo aqui, para esse momento. Deus, ele está te preparando. Tenha certeza disso, que Deus está te preparando para você derrubar gigantes. Então Davi chega ali, né, e se depara com esse filisteu, com toda essa armadura desse filisteu. Davi, ele não tem nada. A arma de Davi é apenas uma pedrinha. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E com uma pedrinha, Davi derruba o gigante. Então eu quero te dizer, minha querida irmã, que a arma, aleluia, que coloca o gigante no chão, né? A arma que colocou o gigante no chão não foi a pedrinha de Davi. A arma que colocou o gigante no chão foi a fé de Davi. Porque Jesus disse, se tiveres fé como um grão de mostarda, dirás a esse monte, passa daqui para colar, e ele passará. É a tua fé que é a tua arma para derrubar gigantes. É a tua fé que é a tua arma para colocar gigantes no chão. É a tua fé, aleluia, que é a tua arma que vai colocar gigantes no chão, que você não vai olhar para a estatura do gigante, você não vai olhar para o tamanho do teu problema, você não vai olhar para a circunstância que está em tua volta, você não vai olhar para aquilo que está te cercando, não. Você vai usar a tua arma, que é a tua fé, para derrubar gigantes, para parar situações. É a tua arma, é a tua fé. Davi disse, eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos, a quem tu tens afrontado. Eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. O Salmo 20 diz o quê? Uns confiam em carro, outros confiam em cavalo. Nós, porém, nos gloriemos no nome do Senhor, o nosso Deus. Eles se encurvam e caem, nós, porém, nos levantamos e nos colocamos de pé. É para você entender, é a tua fé no nome do Senhor dos Exércitos que vai derrubar gigante, que vai derrubar muralha, que vai colocar, aleluia, gigante abaixo. É a tua fé no Senhor dos Exércitos, no Deus Todo-Poderoso, no Deus que tem poder. Então hoje, nessa manhã de hoje, Deus, ele está te dando a estratégia de guerra, é a fé. É a fé, é você não olhar para o tamanho do teu problema, é você ter uma fé maior do que o teu problema, do que a situação que te cerca. É você com autoridade usar a tua fé. A tua fé é a tua arma de ataque para você vencer essa situação, mulher de Deus. Usa a tua fé. Davi aqui ele usou a fé. Será que foi a força daquela pedra que derrubou? Não, não tinha condições nenhuma para a força daquela pedrinha derrubar aquele gigante. Foi a fé de Davi. A fé de Davi que derrubou aquele gigante. A fé de Davi moveu a mão de Deus contra aquele gigante. Ai, candarabachura. E aquele gigante veio ao chão. Então, para você entender que quando tu usa a tua fé, mulher de Deus, os teus problemas vão passar, vão ser transportados, eles não vão ficar mais diante de ti. Vai sair tudo da tua frente, que nem o próprio Jesus disse, se tiveres fé como um grão de mostarda, dirás a esse monte, passa daqui para lá e ele passará. Então você precisa usar a tua fé diante de qualquer situação, diante de qualquer problema, diante de qualquer gigante que se levantar diante de você. Usa a tua fé. A tua fé é a tua arma de defesa, é a tua arma de ataque para você se defender. Aleluia! É a fé, é a arma infalível. Não falha. Toma posse da palavra de Deus hoje na tua vida, que Deus liberou para a tua vida hoje. Usa a tua fé, mulher de Deus. Coloca a tua fé em ação. A fé sem obras, ela é morta. A fé sem obras, ela é morta, que nós vimos. A ação da fé de Davi, a obra da fé de Davi. O gigante foi ao chão. Então usa a tua fé no nome do Senhor Jesus para que você possa enxergar, para que você possa ver diante de você os gigantes caindo um por um. Os gigantes sendo derrubados um por um. Entende o que Deus está falando contigo, mulher? Você entende o que Deus está falando contigo? É a tua fé. É a tua
fé que move a mão de Deus em teu favor. É a tua fé. Quando você coloca, quando você deposita em um Deus grande. É isso que acontece. Os gigantes vêm ao chão. Os montes de problemas vão passar de diante de você. Aleluia, vocês vão remover de diante de você, minha querida irmã. Então usa a tua fé. A fé que derruba gigante. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então eu deixo para a tua vida hoje essa palavra. Entenda o que Deus está falando contigo. Usa a tua fé. Em nome de Jesus, amém? Que Deus vos abençoe. Ficou essa palavra para o teu coração. Ficou um pouquinho extenso aí o vídeo, mas foi preciso, né, trazer essa palavra para que você possa entender o que Deus está falando contigo, amém? Em nome do Senhor Jesus, que Ele vos abençoe e vos dê o dia de paz.